Está escrito em Salmo 139, versículos 13 a 16, o seguinte: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meu irmão, minha irmã, existe um mistério profundo guardado na memória de todo ser humano sobre a Terra. Se você parar agora e tentar puxar pela memória a sua lembrança mais antiga, mais remota, talvez você consiga se lembrar, digamos, de um brinquedo aos 4 anos de idade, talvez do rosto da sua mãe quando você tinha 3 anos, ou de uma queda que você levou na infância. Mas ninguém, absolutamente nenhum de nós, consegue se lembrar dos primeiros dias de vida. Nós não nos lembramos da hora em que nascemos, nós não nos lembramos dos primeiros meses de vida, nem do primeiro ano em que pisamos neste mundo. Essa perda de memória, digamos assim, do início da nossa história, não é um esquecimento qualquer, não. Um defeito da nossa mente ou um acaso da natureza. Não. Ela é uma das marcas mais delicadas e comoventes da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Para entender o tamanho do amor de Deus nisso tudo, nós precisamos olhar para o momento exato em que a vida humana, fora do ventre, começa. Pense por um instante no que é a vida de um bebê no útero de sua mãe, no conforto do útero de sua mãe. Ali dentro, naquele lugar quentinho, escuro e seguro, a criança não conhece o que é fome, porque o alimento chega sem parar. Ela não sabe o que é frio, porque a temperatura é sempre perfeita. Ela não conhece a dor, não conhece a solidão, não sabe o que é o barulho que assusta e que precisa fazer esforço, não precisa fazer nenhum esforço para respirar. Porque o próprio ar e a própria vida fluem diretamente do corpo da mãe para o seu corpo. O ventre é um retrato do abrigo perfeito, um lugar onde nada falta e onde nenhum perigo consegue penetrar. Mas então chega o dia do nascimento. E aquele momento que, para quem está do lado de fora, é uma festa cheia de expectativas e alegrias, para o pequeno bebê é um impacto profundamente doloroso e assustador. De repente, sem nenhum aviso, aquele mundo quentinho e seguro se fecha. O bebê é empurrado para fora e no primeiro segundo em que toca o mundo físico, tudo agride os seus sentidos. A luz que ele nunca tinha visto antes queima os seus olhinhos tão sensíveis. O ar frio da sala toca a sua pele nua. O silêncio suave do ventre é quebrado por barulhos altos e desconhecidos. E para tornar tudo mais dramático, o cordão que ligava a sua vida à vida de sua mãe é cortado. Naquele exato segundo, os pulmões do bebê, que nunca haviam funcionado ainda, precisam se abrir pela primeira vez. O ar entra queimando o peito dela e a criança dá o seu primeiro suspiro chorando. Aquele choro não é apenas um sinal de saúde aos olhos dos médicos, não, mas é o grito de um ser humano descobrindo que este mundo dói, que entrar na realidade da vida dói e que a dor da separação e do desconhecido é a primeira coisa que sentimos ao chegar aqui. Pois é, se a nossa mente guardasse com clareza o choque, a dor e o pavor daqueles primeiros meses de vida, a
sensação de desamparo, as cólicas dolorosas de um corpo que aprende a digerir o alimento, o frio que assusta e a dor de não conseguir dizer o que se sente. O peso dessa lembrança seria grande demais para a nossa alma carregar. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu cuidado mais terno, sabia que a nossa estrutura emocional não aguentaria guardar a memória da dor do nosso próprio nascimento. Por isso, Ele, em sua infinita misericórdia, cobriu os nossos primeiros anos de vida com o véu do esquecimento. Ele fez com que a nossa mente não registrasse as dores daquele início, para que a gente não crescesse com a alma marcada pelo trauma de ter chegado ao mundo. Deus, como é tão maravilhoso, apagou do nosso consciente o choro angustiado daquelas noites e cobriu aquele tempo com a sua graça. Mas aqui está a verdade mais profunda e emocionante que o Salmo 139 nos revela. É o fato de você não se lembrar daquele tempo. Isso não significa de forma alguma que você estivesse sozinho. Quando a sua mente ainda não conseguiu guardar lembranças, Deus já guardava você. Quando os seus olhos ainda não conseguiam focar a luz do mundo e a sua voz só sabia chorar, os olhos de Deus já estavam cravados em você com um amor que não cabe em palavras. Pois é, foi o próprio Deus, quem arquitetou cada osso do seu corpo na escuridão do ventre de sua mãe. E foi Ele, Deus, quem segurou a sua vida no momento em que o cordão umbilical foi cortado. Quando você chorava no berço, sem entender por que o ar queimava no seu peito e por que o mundo era tão frio, Deus estava ali. Ele estava ali sustentando o seu coração para que ele continuasse batendo, segurando o seu fôlego de vida e guiando os seus braços, os braços da sua mãe, para acolher o seu corpo trêmulo. Essa incapacidade de lembrar do nosso próprio começo nos ensina uma lição teológica fundamental para o resto dos nossos dias. Ou seja, a nossa vida nunca dependeu da nossa consciência ou da nossa força, mas sempre dependeu inteiramente do cuidado invisível de Deus. Nós fomos salvos, guardados e alimentados em um tempo no qual não podíamos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Um tempo do qual nem sequer nós conseguimos nos lembrar. E se Deus cuidou de você no momento de maior desamparo da sua história, quando você era apenas um bebê indefeso chorando no escuro, porque você acreditaria que Ele vai abandonar você agora, nos momentos difíceis, nas adversidades pelas quais você passa? Muitas vezes, ao longo da vida adulta, nós passamos por momentos em que nos sentimos exatamente como aquele bebê recém-nascido, assustados, desamparados, enfrentando mudanças dolorosas, sentindo como se o nosso chão tivesse sido tirado e o nosso mundo seguro tivesse acabado. Momentos em que a dor das perdas corta os nossos vínculos mais profundos e o ar parece queimar no peito de tanta angústia. Nesses dias tão difíceis, nós choramos. Nós choramos sem saber o que fazer. Sentindo que este mundo é frio, é muito hostil. Mas o Deus que escondeu a dor do seu nascimento na memória é o mesmo Deus que está presente no seu sofrimento de hoje. Ele continua sendo a mão invisível que sustenta a sua vida quando você não tem forças para ficar de pé. Ele continua sendo o Pai que segura você no colo nos dias em que a sua alma só sabe chorar. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, entender esse mistério desses primeiros anos de vida, deve dobrar os nossos joelhos em gratidão e humildade.
Nós não nos pertencemos. Nós não chegamos até aqui porque nós somos fortes, competentes, espertos ou autossuficientes. Nós chegamos até o dia de hoje porque nós fomos carregados nos braços da misericórdia divina desde o primeiro segundo em que o ar entrou em nossos pulmões. A nossa própria existência é um milagre mantido por Deus desde a escuridão do útero de nossa mãe. Portanto, coloque a sua vida com confiança nas mãos daquele que cuidou de você quando você nem sabia quem ele era ainda. Descanse o seu coração na certeza de que o mesmo Deus que escreveu seus dias antes mesmo que um só deles existisse e que protegeu a sua infância na sombra das suas asas, é o Deus que vai guiar os seus passos, enxugar as suas lágrimas e carregar você no colo até o último dia da sua história sobre esta terra. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.